Às vezes, a realidade escorrega pelas bordas. Às vezes, coisas acontecem que simplesmente não deveriam acontecer. Este é um desses casos. Em 1954, um homem apareceu em um aeroporto no Japão com um passaporte válido, legítimo e carimbado, de um país que não existe, um país chamado Taured. E essa é apenas a primeira parte do mistério, porque o que aconteceu depois, ninguém até hoje conseguiu explicar. É manhã no aeroporto de Haneda, em Tóquio. Pessoas chegam de todos os lugares do mundo, cansadas, apressadas, carregando malas, histórias e destinos. Nada parecia diferente naquela manhã. Até que um homem, elegante, calmo, confiante, chegou ao balcão de imigração. Ele parecia europeu. Terno impecável, pele clara, cerca de 40 e poucos anos. Um executivo comum, como tantos outros, mas o que ele carregava não era tão comum assim. O agente da imigração pediu o passaporte. O homem o entregou como quem faz isso todos os dias. O policial abriu o documento e por um momento quase deixou escapar uma risada. Porque ali impresso com o selo, brasão e assinatura oficial estava escrito: país de origem, Taured. O agente revira o mapa mental da cabeça. Taured? Onde fica isso? Ele achou que o passaporte estava confuso. Talvez quisesse dizer Toulouse, ou Andorra, ou outra coisa. Mas não. O homem repetiu com segurança, olhando nos olhos do agente: eu sou de Taured. E é aqui que o caso começa a ficar estranho. O passaporte parecia real, muito real. Papel oficial, carimbos de entrada anteriores, viagens para países como França, Alemanha e Espanha. Tudo consistente, nada fora do padrão. Exceto por um único detalhe: Taured não existe. Nunca existiu, em nenhum mapa, em nenhum registro histórico. O agente decidiu verificar. Puxou um mapa, girou em sua direção, apontou para a região que o viajante descrevia. O homem ficou confuso, depois incomodado e, por fim, irritado. Isso está errado. Taured fica bem aqui, ele apontou, entre a França e a Espanha. Mas ali onde apontava estava Andorra. O homem afirmou com convicção que nunca tinha ouvido falar de Andorra. Que em seu mundo aquele território era o reino de Taured, com séculos de história. Era como se ele estivesse olhando um mapa de outro planeta ou outro universo. A situação ficou séria. O homem foi levado para uma sala de interrogatório. 4 agentes, um tradutor e um representante do aeroporto estavam presentes. Eles começaram pelas perguntas básicas: nome, idade, profissão, motivo da viagem. Tudo parecia normal. Ele dizia trabalhar para uma empresa comercial importante na Europa. Tinha vindo ao Japão a trabalho e afirmava ter visitado o país diversas vezes no passado. E havia carimbos no passaporte provando isso. Mas quando os agentes ligaram para a empresa, nada, nunca ouviram falar dele. O hotel no qual ele dizia ter reserva, nenhum registro. As empresas com as quais dizia ter reuniões não existiam.
Mas o mais estranho era o seu comportamento. Ele não parecia mentir. Ele parecia certo, convicto, como alguém que viveu toda a sua vida em um mundo que não era este. Após horas de perguntas sem respostas, os agentes decidiram que a melhor solução era deixá-lo em um quarto seguro dentro do próprio aeroporto. Era quase como uma prisão improvisada, um quarto no 15º andar, com uma única porta, guardas posicionados do lado de fora a noite toda, e a janela, apenas uma abertura de vidro, sem nenhum ponto de fuga, e sem acesso externo a não ser o abismo. Eles queriam apenas garantir que ele não desaparecesse, enquanto tentavam entender o que estava acontecendo. Mas é exatamente isso que ele fez. Na manhã seguinte, por volta das 8 horas, os guardas abriram a porta. E o quarto estava vazio. O homem tinha desaparecido, sem quebrar a janela, sem forçar a porta, sem ser visto pelos guardas, sem aparecer nas câmeras. Ele simplesmente sumiu. Mais estranho ainda, a pasta com todos os seus documentos, inclusive o passaporte de Taured, também havia desaparecido. Era como se ele nunca tivesse existido. A polícia japonesa ficou semanas investigando o caso. Verificaram câmeras quadro a quadro, nenhuma captura do homem saindo do quarto, nenhum movimento suspeito no corredor, nenhum som, nenhum estrondo, nenhuma sombra. As janelas do 15º andar não tinham pegadas, marcas ou vestígios, e a queda seria fatal de imediato. A hipótese de fuga foi descartada, a hipótese de suicídio também. O caso acabou arquivado, mas nunca esquecido. Porque todos os agentes envolvidos relataram a mesma coisa. O homem parecia sincero, parecia perdido, parecia genuinamente acreditar que seu país existia, como alguém que acordou no universo errado. Depois do desaparecimento começaram a surgir teorias, e cada uma delas é mais inquietante que a outra. Segundo a física moderna, existem possibilidades infinitas de universos paralelos, realidades semelhantes à nossa, mas com pequenas diferenças. E se em algum desses universos o país de Taured realmente existia, e se por uma falha, um rasgo microscópico na própria estrutura do espaço-tempo, esse homem simplesmente escorregou para cá? Um passo em falso entre duas realidades? Uma fronteira invisível que por um instante se abriu e depois se fechou novamente. Talvez ele nunca deveria ter pisado neste universo. Outra teoria diz que ele pode ter vindo não de outro universo, mas de outro tempo. E se no futuro o mapa político da Europa for completamente diferente? E se Taured existir daqui a 100 anos, ou se já existiu no passado, mas foi apagado da história como tantos impérios que desapareceram sem deixar rastros? Alguns pesquisadores acreditam que ele pode ter sido lançado para trás no tempo, preso em uma linha temporal que não era dele, como alguém que acorda em um sonho que não deveria estar sonhando. E quando tentaram aprisioná-lo, a linha corrigiu o erro. Simples assim, sumiu, porque o tempo não tolera invasores. Há quem diga que esse homem não era um viajante, mas sim um agente, e que o passaporte, os carimbos, a história, tudo fazia parte de uma identidade falsa, extremamente avançada. Algo que não deveria existir naquela época,
Quando o governo percebeu isso, ele foi retirado do quarto, antes que o público ficasse sabendo demais. Mas há um detalhe que alimenta essa teoria. Nenhum país do mundo, nem mesmo as maiores potências, jamais assumiu ter participado do caso. E mesmo assim, todos os documentos desapareceram, todos, como se alguém quisesse desesperadamente que essa história fosse esquecida. Essa é a teoria que mais assusta quem estudou o caso. A ideia de que o homem de Taured nunca esteve realmente aqui. Pelo menos, não da forma como entendemos. E se ele fosse uma projeção, uma inserção entre duas realidades, um erro de renderização do próprio universo, uma falha breve, como pixels mortos em uma tela perfeita? Talvez o homem não desapareceu do quarto. Talvez ele simplesmente voltou para o lugar de onde veio. E o que vimos foi só um reflexo, um vestígio, um ruído na frequência da realidade. A verdade é que não sabemos e talvez nunca vamos saber. O homem de Taured existiu? Ele veio de outro universo? Ou foi só mais um mistério que a história tentou enterrar? Eu deixo uma pergunta para você. Se amanhã você acordasse em um mundo quase igual ao seu, mas com pequenas diferenças, você perceberia? Ou aceitaria como se sempre tivesse sido assim?